Gente, boa noite. Começando a nossa live aí. Hoje eu vou estar falando sobre TDA em adultos. Na verdade, eu não vou estar sozinha, esperar minha convidada entrar. Hoje vai ser um bate-bola aí com uma pessoa muito especial que aceitou o convite para estar aqui comigo hoje. O pessoal que está entrando, boa noite, sejam bem-vindos à live. Me dá um feedback aí. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Que eu já vou trazer a minha convidada para a gente começar a nossa live. Oi, Cida. Oi, Andréia. Tudo bem? Quanto tempo, Andréia? Deve ter uns 10 anos que eu não te vejo, hein? Como vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo? O áudio está bom? O áudio está ótimo. Beleza. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre déficit de atenção em adultos. Eu quero dar um pouco mais desse foco, né? Se fala muito de déficit de atenção para as crianças, para os adolescentes, mas eu vou dar um foco diferente. Eu convidei uma pessoa para estar aqui comigo hoje. Estou esperando ela entrar, que ela ainda não entrou. Pelo menos eu ainda não a vi, caso ela tenha entrada. As coisas que acontecem ao vivo, né, gente? Vocês sabem como que é. Deixa eu ver. Ah, tá, peraí, galera. Um segundo. Oi, Jane, tudo bem? Bira, quanto tempo? Encontrei seus pais esses dias e não te achei, hein? Foi uma coincidência. Acabei aparecendo na UDF. Olha só, então, enquanto minha convidada não vem, vamos voltar um pouquinho aí num assunto que eu quero discutir com vocês hoje. Então, eu quero falar sobre TDA em adultos. A gente sabe que mudou, a gente sabe que a gente tem crescido em termos de diagnósticos. Sempre se falou muito, né, sobre o TDA nas crianças, nos adolescentes. Ainda a gente sabe que é onde se concentra talvez as maiores intervenções e os maiores diagnósticos, tá? Então, isso acontece. Mas, né, de um tempo para cá, talvez você tenha percebido isso, que os adultos começaram a procurar para entender como eles são, né? E começaram a ser diagnosticados tardiamente com alguns transtornos. Espera que minha convidada chegou, gente. Vamos ver se ela entra aí. Vamos ver se o universo corrobora. Tá, enquanto ela vai entrando, eu vou continuando falando. Então, né, começa a se aumentar o diagnóstico. Quem é psicólogo sabe, as pessoas têm nos demandado esse diagnóstico. As avaliações psicológicas talvez nunca tiveram tanto em voga, né? Se a gente for pensar, tá na moda mesmo. As pessoas querem saber e as pessoas devem saber. Acho que isso é uma coisa importante. Eu vou estar falando isso um pouquinho mais tarde com vocês. Olha só, vamos começar? Deixa eu começar. Bom, gente, minha convidada, vamos ver se de novo ela entra agora. Vamos ver se vai dar certo. Não tá dando muito certo. É quando o negócio não corrobora. Mas eu vou tocando aqui, se der certo dela entrar, ela entra. Senão, gente, vamos ter que remarcar essa live com ela outro dia. Peraí. Entrar. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Ao vivo sempre tem essas coisas, por isso que o povo fica me mandando gravar rio, gente. Vamos ver. Te mandei o convite, Lu. Vê se você consegue entrar. Senão a gente remarca, tá? Para eu poder tocar lá. Ah, deu certo, finalmente. Olá! Eu já estava aqui há um tempão, só que tive que sair e entrar de novo. Não sei o que estava acontecendo. Eu tive que começar a live sem você, que você demorou demais. Peraí, gente, deixa eu apresentar oficialmente nossa convidada de hoje. Eu vou ler o currículo dela, tá? Peraí que eu separei o currículo dela para ler aqui. Saiu da página, acontece. Vamos lá. Tá vendo? É só a gente querer o negócio que o negócio sai. Mas tudo bem. E aí, como você está? Tudo bem. Eu não tô te vendo, você acredita? Acredito. Tá. Eu tô te vendo. Você tá bem, pode. Tudo bem. Beleza. Fica tranquila. Olha só, gente, minha convidada, Luciana, ela atua na área de educação em ambiente clínico.
especialista em neuropsicologia clínica, psicopedagogia institucional e intervenções precoces no autismo. É pesquisadora pelo Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicológicos da Universidade Sensupeg. Falei certo? É isso mesmo? Aham. Aqui. Só que é neuropsicopedagógico. Neuropsicopedagógico, desculpa. Dedica-se a atendimento clínico e avaliação e intervenção neuropsicopedagógica com apoio de família, escola e etc. E a coisa mais importante que eu preciso falar da minha convidada hoje é que ela é minha irmã, né? Então, um prazer tê-la aqui. Com certeza, gente, essa é a característica mais importante dela, tá? Ela ser minha irmã. Minha irmã tem trabalhado nessa área, mais voltada aí para déficit de atenção mesmo. E a gente conversou para a gente ter essa troca, né? Pensando até mesmo na coisa do adulto. Eu estava começando falando sobre isso. Quando a gente fala sobre o déficit de atenção em crianças e adolescentes, isso já é muito comum. Já se fala disso há mais tempo, né? Mas o diagnóstico em adulto é uma coisa que vem aumentando de um tempo para cá. Então, a gente começa a ter mais adultos recebendo diagnóstico, e o que eu percebo, não sei o que você tem visto sobre isso, mas o que eu percebo é que as pessoas não sabem muito bem lidar, como que é, mas pode ser, não pode ser. Então, era um pouquinho disso que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso hoje. Vamos começar pelo começo, né? O que é o tal do Deixa eu te falar déficit de atenção? uma coisa. Deixa. Eu não tô te vendo, tá preta. Posso sair e entrar de novo pra gente tentar melhorar? Uai, vamos tentar. Peraí, rapidinho. Entra e sai. Esse negócio do ao vivo, gente, é assim que acontece. Como vocês puderam ver pelo currículo da minha irmã, lá em casa todo mundo é meio nerd. Esqueci o orgulho do meu pai que todo mundo estudou. Tem outras coisas que ele não gosta muito, não. Mas faz parte, né? Olha só, deixa eu ir adiantando enquanto... Peraí que minha convidada chegou aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Não. Acho que foi. E aí, tá me vendo? Não, mas tá bom. Então, aceita que dói menos. O pessoal tá te vendo, então tá tranquilo, eu tô te vendo também. Ok. Se acontecer alguma coisa que eu sentir que o cabelo não tá legal, eu te aviso. Pode deixar. Lu, vamos começar pelo começo. O que é déficit de atenção? TDAH, né? Uma sigla que está na boca de todo mundo atualmente. Sim, pois é, isso é um grande problema, né? As pessoas hoje falam muito de TDAH, e a gente, às vezes, sem entender o que é o TDAH, acaba banalizando essa sigla, né? E isso não tem sido uma coisa legal nem para as crianças, nem para os adultos com TDAH. Mas o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta entre 5% e 7% das crianças e adolescentes em idade escolar. É muito, né? Para um transtorno, caramba. Sim, na idade adulta, esse índice fica em torno de 5% dos adultos com TDAH. Peraí, que isso é interessante. O que acontece? Essa criança se curou no meio do processo? Não. Como que a gente sai de uma estatística de 7 para 5, por exemplo? Pois que já é uma pergunta, né? Assim, TDAH tem cura? Meu filho tem TDAH e eu tô fazendo um monte de tratamentos para ele melhorar. Então, ele vai parar de ter TDAH? Não, a gente não deixa de ter TDAH. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, então ele vai afetar a criança ou o adolescente durante esse desenvolvimento neurofisiológico, com comprometimentos importantes, tanto de desenvolvimento das estruturas corticais, tamanho dessas estruturas corticais, funcionamento do nosso sistema dopaminérgico. Então, a gente tem uma neurofisiologia do cérebro que vai se desenvolver de uma forma atípica quando comparada a outras crianças e adolescentes sem o transtorno. E o que acontece é que dessas crianças e adolescentes, a gente tem um índice de 60% a 70% delas que permanecem com os sinais e sintomas durante a idade adulta.
Tá. Então, a gente vai ter algumas pessoas que nesse percurso aí do crescimento, do neurodesenvolvimento, vão perder praticamente esses sinais e sintomas. Por Uhum. estratégias que vão encontrar na vida, por uso de medicação, Uhum. por terapia, Uhum. vão diminuir, né, a aparência desses sinais e sintomas que aparecem aí na infância. Agora, eu acho que você falou uma coisa que é importante que a gente pontuar, que eu acho que é. Você falou transtorno neurobiológico, né? Uhum. Por que que eu acho que é importante frisar isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, de transtornos mentais, a gente pode ter uma pessoa que teve um episódio depressivo na vida dela, passou por um Uhum. tratamento e nunca mais apresentou um quadro semelhante. Então, não é que a gente fala de cura, né, na saúde mental quando a gente fala desses transtornos. Mas sim, a pessoa pode ter uma ansiedade, ela vai aprender a lidar com essa ansiedade de maneira que essa ansiedade não fique patológica. Mas quando a gente fala do TDAH, isso não é uma verdade. Por quê? Por mais que você aprenda, e aí vamos falar um pouco disso, essas estratégias do lidar têm uma formação cerebral que é diferente do que o típico seria. Então tem um processamento diferente, né? Eu acho que isso é Sim. importante até para desmistificar, a pessoa não. Eu vejo muito isso em casamento, né? Ah, a pessoa me desatenta, então ela não se importa comigo. Uhum. Não, ela tem uma dificuldade. Uhum. Ela não está fazendo o que ela quer, ela está fazendo o que ela não consegue, ela ainda não aprendeu a fazer diferente. A programação química dela, biológica, é para ela ser daquele jeito. Qualquer coisa diferente vai precisar de esforço. Isso requer tempo, muitas vezes. Às vezes, uma vida toda, pelo que você está dizendo, né? Sim. De uma criança sair de um diagnóstico e muitas vezes conseguir criar estratégias para isso afetar minimamente a vida dela. Sim. Porque olha só, o que que acontece no TDAH, né? Qual que é a neurofisiologia do TDAH? A gente vai ter um desenvolvimento com atraso dessas estruturas Uhum, corticais, do cérebro, né? Das estruturas do cérebro. A gente vai ter um amadurecimento com atraso, quando uhum, comparada a outras crianças da mesma idade sem TDAH. E a gente vai ter um comprometimento no sistema dopaminérgico desses indivíduos. uhum, Então, a gente vai ter um sistema de recompensa, que a gente explica um pouquinho melhor daqui a uhum. pouco, comprometido. A Sim. gente vai ter um controle de impulsos comprometido. Então, a gente está falando de uma condição fisiológica. A gente está falando, Uhum, aqui falando do sistema dopaminérgico, né? uhum, A gente está falando do neurotransmissor dopamina, que não consegue ser recaptado de uma forma eficiente e por isso esse indivíduo ele vai ter uma baixa quantidade de dopamina ali nessa comunicação entre os neurônios. E isso uhum, gera os sinais e sintomas do TDAH. uhum, Se a gente pudesse uhum. olhar dentro do cérebro da pessoa, por exemplo, eu tenho adolescentes que eu atendo de 15 anos, que os pais falam, eu não sei o que que eu faço, parece que esse menino tem 9 anos de idade, tem 10 anos de idade. E Uhum. nas Talvez estruturas tenha, né? corticais, sim, porque a gente Sim. tem, em média, um atraso de 2 anos e meio a 5 anos nesse Uhum, amadurecimento e nessa formação dessas estruturas corticais uhum. quando comparado a outros indivíduos sem TDAH. Então, é muita coisa. Se eu estou falando de uma criança de Isso. 10 anos, eu posso estar Sim, observando um comportamento de uma criança de 6 anos de idade. sim, Isso é muita coisa, né? sim. Né? Uma E diferença isso, muito gritante. 4 anos na fase de desenvolvimento é outro universo completamente diferente. exatamente. Agora, você está trazendo um ponto que eu gosto de falar muito e repetir, que desconstruir, tenho falado muito essa palavra, mas a gente precisa desconstruir a ideia de que o transtorno da saúde mental ele é puramente comportamental. Em que sentido que eu quero dizer isso? A gente tem todo um sistema biológico por trás disso. Então, é claro, né, como que a gente vai mesclar o tanto do comportamento, a gente poderia discutir N coisas, epigenética, a gente sabe, né, como que isso já tem estado avançado na área de biologia, a gente pode sim alterar a nossa programação genética dependendo do nosso comportamento. Então, tudo isso a gente sabe. Mas a gente não pode desconstruir porque, assim,
Ah, tem TDA. Ah, é porque não tem vontade de fazer o negócio certo. Não, a pessoa tem um funcionamento cerebral diferente. Eu falo muito isso até na depressão. Ah, a pessoa tá fingindo, a pessoa tá com... Não, gente. Aquela pessoa ali, ela tá... Se você for pegar o cérebro dela, ela tá zerada de neurotransmissor praticamente. Os estudos recentes mostram como que a ativação cerebral de um paciente deprimido ele está comprometido. Então, quando a gente está falando de transtorno, sim, existe toda uma parte biológica e fisiológica que precisa ser tratada. Porque eu acho que essa é uma coisa. Às vezes a gente quer tratar tudo com terapia e, dependendo do caso, a pessoa precisa de uma medicação. Não tem como a gente fugir muito disso, dependendo do comprometimento, né? Sim. Então, assim, se a gente pudesse olhar o cérebro da pessoa, a gente ia ver todo esse comprometimento que a gente está falando. Só que a gente não enxerga o que está acontecendo dentro do cérebro. O que a gente enxerga é o comportamento. Sim. Então, por exemplo, adolescentes, crianças, adultos com TDAH são aqueles. Ah, fulano é preguiçoso, é desinteressado, a criança ou adolescente é bagunceiro, é desobediente, é respondão. Ai, fulano não tem noção. Tá todo mundo falando, ele corta todo mundo lá e começa a falar como se não tivesse ninguém ali falando na sala. Será que o funcionamento neurobiológico daquela pessoa naquele momento não está propiciando que ela faça controle de impulsos? Então, quando você não tem um controle inibitório desenvolvido a contento, você não vai esperar a sua vez de falar, por exemplo. Você vai interromper as pessoas o tempo todo. Sim. E aí, só pra gente... sintoma, né? Sim. E aí é isso, né? O TDA hoje está dividido em dois tipos, o tipo desatento e o tipo impulsividade. É assim que eles vão se classificar hoje. São três classificações, né? A gente segue para essa classificação o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos da Academia Americana de Psiquiatria. Então, ele tem três tipos. A gente tem o TDAH do tipo desatento, que são as pessoas, os indivíduos que vão ter o déficit de atenção, vão ter dificuldades atencionais, dificuldades com memória de trabalho, aquela pessoa que está no mundo da lua normalmente, que esquece os compromissos, que não lembra que deixou o fogo ligado. Esquece de pagar conta, né? Esquece lembra 5 dias depois. Combinou de pé junto que essa semana, sim, ia dar conta da roupa suja, ia cumprir a sua tarefa doméstica, e quando você vê, tá na quinta-feira e o sujeito não lavou uma peça de roupa ainda. Então, esse é o tipo de desatento. A gente tem o tipo hiperativo impulsivo, que são as pessoas em que a desatenção é num nível mais baixo, mas a gente tem mais comportamentos de hipercinética, né, de agitação motora. Então, tem aquelas pessoas que ficam balançando a perna o tempo todo, pessoas agitadas que chegam num lugar, já tá saindo do lugar, já tá, e chegou, sentou, levantou. Eu já vi criança que eu ficava admirada. O menino chegava assim, ele parava, aí ele ficava pulando no lugar dele. Tipo assim, todo mundo sentado, a criança pulando no meio da sala, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É isso, né? Essa agitação que é estranha, né? É uma agitação motora mesmo, junto com a impulsividade. Então, a questão de controle inibitório, de controle de impulsos, fica muito comprometida. Isso gera muito prejuízo na vida do indivíduo também. É aquela pessoa que não deixa ninguém falar, que responde o chefe quando não poderia responder, que fala o que vem na cabeça, que toma, às vezes, atitudes sem pensar muito nas consequências. Então, esse é o tipo hiperativo impulsivo. E a gente tem o tipo... E o DSM-5 traz o tipo combinado, que seria a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Fiquei até com pena dessa pessoa agora. Esses são os casos, né, que a pessoa tem mais sintomas, mais prejuízos. Tá. Você já começou a falar um pouco. Pode terminar. Não, uma coisa interessante da gente falar é como que esse diagnóstico é feito. Isso.
começou falando dessa banalização, né? Uhum. Que, fulano tem TDAH. Olha, tipo, gente, eu tenho TDAH, porque não sei o quê. As pessoas esquecem uma coisa a falar, minha memória tá péssima. Não, eu devo estar com déficit de atenção. Ai, quando eu começo a estudar, eu tenho vontade de ir no banheiro. Galera, na boa, 100% das pessoas, entendeu? Isso não é déficit de atenção, né? Isso é que você está estudando um negócio chato. Chama comportamento de fuga, na verdade. Exatamente. Então, a gente tem alguns critérios também que o DSM-5 traz. Que critérios são esses? A gente tem um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa precisa ter em crianças mais de 6 itens daquele, né? Como respondidos. Em adultos, esse número cai para 5. Se a pessoa tem 5 dos critérios observados, já é uma indicação. Esses sinais e sintomas, eles precisam ser persistentes. Então, assim, nossa, gente, eu tô com déficit de atenção, porque eu não tô conseguindo prestar atenção em nada, não consigo me concentrar, tô com memória péssima, tô deixando o fogão ligado. Aí você vai fazer uma anamnese, conversar com essa pessoa. Aí essa pessoa tá, às vezes, com filho, com problemas... Hospitalizado, com problema no trabalho. Sim. Passando por um processo de separação conjugal. Não tá dormindo. Não tá dormindo. Não tá dormindo. Às vezes está com problemas no trabalho. Então, assim, e além de outros transtornos que também geram déficit de atenção. O déficit de atenção não é exclusivo do TDAH. Outros transtornos também vão diminuir a sua capacidade atencional. Então, esses sintomas precisam ser persistentes. Eles precisam ter no mínimo 6 meses de duração e continuar. Uma outra coisa é que esses sinais e sintomas, eles precisam acontecer em vários ambientes. Eu não posso ter TDAH na faculdade e não ter TDAH quando eu jogo truco. Sim. Sim. O comportamento, os sinais e sintomas do TDAH, eles aparecem em todos os ambientes onde esse indivíduo está. E isso é importante, porque se de repente esse padrão de comportamento está acontecendo num ambiente só, é importante que a pessoa, por exemplo, observe se ela está muito estressada, ela pode estar entrando no burnout, se for relacionado ao trabalho, ou ela pode estar numa situação no casamento que já passou o tempo dela resolver, ela ainda não resolveu. A gente tem que destacar que existem momentos na nossa vida de pressão que a gente vai viver que vai ser difícil manter o sono regular, manter a atenção 100%, não ficar agoniado. Mas tem uma questão situacional relacionada. Quando a gente fala do TDA, não. Isso perpassa momentos, contextos, idades. É uma coisa que vai se tornando característica daquela pessoa, né? Sim. E esses sintomas, eles precisam aparecer até os 12 anos de idade pelo manual. A gente já tem algumas pesquisas que sugerem que os sintomas poderiam aparecer na idade adulta. Mas o que a gente tem hoje de consenso é que esses sinais e sintomas, eles precisam aparecer antes dos 12 anos de idade. E também, eles precisam não ser melhores explicados, esses sinais e sintomas, por outros transtornos. Porque também, se eu tenho uma depressão, por exemplo, eu vou estar com o meu processo atencional comprometido. Mas ele é melhor explicado pelo processo de depressão que eu estou passando e não vai se encaixar dentro de um diagnóstico de TDAH. E por isso eu quero dar uma dica para todo mundo que está nos ouvindo. Tem coisas que vale a pena pagar direito. A avaliação psicológica é uma delas. Né? Infelizmente, a avaliação psicológica bombou cada esquina. Infelizmente, às vezes você tem um profissional, alguns muito, muito bem capacitados e outros nem tanto. Mas uma boa avaliação psicológica faz diferença. Existem muitos transtornos que eles fazem muitas fronteiras entre eles. O TDA, a ansiedade, vai aparecer sintomas do TDA na depressão, no borderline, por exemplo. Na bipolaridade. Na bipolaridade.
Então a gente tem, se a gente for pegar os transtornos, em alguns momentos eles se misturam em termos de sintomatologia. Por isso que é importante um bom profissional, que vai te aplicar uma bateria de testes que está validada, né? Que vai conseguir fazer um atendimento adequado para você não sair com laudo fake. E fake às vezes, nem porque a pessoa quis mentir, mas porque a pessoa não soube fazer adequadamente a sua avaliação. Então, procurem bons profissionais. A gente sabe que hoje tem de tudo no mercado. Às vezes a gente Sim. paga barato e é um barato que sai caro. Então, fica a dica aí para o pessoal. Lu, vamos avançar um pouco. Vamos sair dessa parte teórica e vamos para a parte prática. Você até comentou um pouco, né, que se gera prejuízo. A gente tem o transtorno gera prejuízo e eu imagino que gera prejuízo no adulto também. Não só na criança, né? A gente associa muito a criança pela dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes o adulto não está mais estudando, isso fica meio que mascarado, mas isso também pode comprometer outras áreas na vida dessa pessoa, né? Que não só o acadêmico. Compromete. Porque, assim, a gente tem uma migração, né, desses sinais e sintomas. Então, assim, se na criança do tipo desatenta, ela vai ter dificuldade de manter o foco, de ter uma atenção sustentada, então ela vai começar a não aprender, ela vai cometer muitos erros, ela vai se embaralhar toda ali no material escolar dela, vai esquecer as coisas e tal. Quando isso passa para a idade adulta, a gente vai ter esse mesmo comprometimento, mas agora nesses ambientes onde o adulto frequenta. Então, a gente vai ter um adulto que perde prazos no trabalho, perde coisas em casa. Perde coisas em casa, perde tudo. Que vai perde ter compromissos, perde datas, perde pagamentos, né? Sim, e tipo assim, a pessoa, ela não esquece o aniversário do colega de trabalho chato. A pessoa esquece o aniversário do filho que eu tava super, assim, querendo fazer alguma coisa e tal, e quando você vê 5 horas da tarde e você não lembrou que era o dia do aniversário. Eu supervisionei um caso que para mim foi um dos déficits de atenção que eu supervisionei mais grave. Para mim, assim, eu nunca tinha ouvido um relato como esse. Ele tinha um comprometimento alto, ele era um adulto, ele tinha um comprometimento alto de déficit de atenção. Ele estava na terapia, ele era aniversário da esposa, ele organizou uma festa surpresa, montou um grupo, falou com as pessoas, organizou tudo. Ele esqueceu. No dia do aniversário dela, estava em casa, as pessoas começaram a tocar o interfone para chegar na casa dele e ele não sabia porque que as pessoas estavam indo para casa dele, sendo que ele tinha combinado o evento. Então, assim, gente, você não esquece isso à toa porque você está chateado com alguém. Exatamente. Você esquece isso porque eu não sei exatamente quando, mas a memória foi deletada da sua cabeça. Exatamente. Né? Por quê? Porque a gente tem todos esses comprometimentos neurofisiológicos que a gente estava falando. A gente estava falando de uma coisa que não é da vontade da pessoa. Isso exatamente. É muito importante. Não é porque a pessoa está com má vontade. Aí, voltando, né, para os sinais e sintomas na vida adulta. Então, por exemplo, vai procrastinar muito, aí vai deixar para fazer tudo de última hora, não vai ficar com uma boa qualidade, como se tivesse feito num tempo hábil. Vai ser muito impulsivo, então não vai permanecer no emprego durante muito tempo. Não que seja uma coisa ruim, na minha opinião, mas às vezes a pessoa não vai permanecer querendo permanecer, mas porque ela não teve uma condição comportamental para permanecer. Vai responder o chefe de mau jeito, da que vier na cabeça, vai ter um comportamento motor muito agitado, às vezes de incomodar outras pessoas, de ficar tocando nas pessoas o tempo todo. Detesto, gente. Olha, deixa eu deixar registrado, eu detesto as pessoas fiquem falando comigo, me tocando. Nossa, é uma irritação. Ei, putz. Mas é isso, e a pessoa que faz, muitas vezes ela não percebe. Ela não tá fazendo aquilo para me irritar, apesar de eu ficar irritada, né? E às vezes, vamos falar disso, mas às vezes a gente conseguir
Até entender o que é o déficit de atenção é importante para a gente se relacionar com as pessoas de uma maneira mais saudável. Lu, o Robson fez uma pergunta que estava meio que na nossa lista aqui, que eu acho que é interessante a gente trazer, né? Prejuízo a gente sabe que tem. Quem tem déficit de atenção sabe os prejuízos, né? Quem atende entende como que o déficit de atenção prejudica trabalho, família, relacionamentos e tudo mais. Mas tem estratégias, né? Existem estratégias para minimizar, para a pessoa poder viver melhor, vamos colocar assim, sem tantos comprometimentos nessa vida, né? Sim. O que nós podemos trabalhar com os nossos pacientes dessas estratégias? Como que é usado isso hoje? Olha só, a gente trabalha num atendimento multimodal, né? Então, a gente vai ter a medicação, em que a gente vai precisar de um acompanhamento de um médico psiquiatra ou neurologista. Sim. Para fazer, né, a indicação e acompanhar o uso da medicação. Em alguns casos, a medicação é importante, é necessária, é fundamental. A gente vai ter a terapia, que no caso do TDAH, a terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental é a mais indicada, porque o que a gente vai fazer com esse indivíduo, né, terapeuticamente? A gente vai ensinar, a gente vai junto com ele, e aí isso é muito importante também da gente falar, porque na internet, no próprio Instagram, se você entrar ali e começar a pesquisar coisas de TDAH, você vai cair em vários perfis, com memes, com tudo sobre TDAH. Só que cada indivíduo é um indivíduo. O meu TDAH não é igual ao TDAH do coleguinha, porque eu tenho comprometimentos em algumas áreas e o coleguinha em outras áreas, e esses sinais e sintomas variam um pouco de pessoas para pessoa. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, terapeuticamente, traçar estratégias com esse indivíduo para que ele dê conta de viver a vida sem tantos prejuízos. Então, a gente vai ter a medicação, a terapia, e a terceira coisa que a gente não pode deixar de falar hoje, que é a questão do estilo de vida. Vou nem falar nada, porque eu fico falando essas coisas, o pessoal já tá pegando birra de mim, entendeu? Porque é isso, gente, né? Eu tenho batido aqui no Instagram algumas vezes sobre isso. Quando a gente está falando de quadros clínicos, vamos colocar assim, que compromete o nosso funcionamento e o nosso bem-estar, a gente tem que sair da ideia que só a medicação vai resolver. Tem coisas que, para eu conviver e viver bem, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Então, o diabético, ele não pode ficar comendo açúcar. O ansioso não pode comprometer o sono dele. Isso não existe. A pessoa que tem déficit de atenção, não adianta você passar múltiplas tarefas para ela. Esse entendimento que a gente precisa trazer. A pessoa que tem déficit de atenção, ela não pode se gabar e falar, eu sou multitarefa. Tá fazendo tudo errado, provavelmente. Sim. Entendeu? Então, é nisso que a gente está falando da mudança de vida. Qual vida que eu preciso ter para que eu funcione melhor no mundo? E essa é a mudança de vida que a gente está falando, que muitas vezes a terapia comportamental e a TCC vão contribuir. Nós não estamos falando mal das outras abordagens, ok? Vamos deixar isso frisado. O que a gente está dizendo em termos terapêuticos, as abordagens hoje que mostram mais resultados com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade é a terapia comportamental e a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque elas treinam. Acho que esse é o ponto. Né? A ideia dessas duas terapias eu vou ensinar o que eu preciso ensinar e eu vou treinar o que precisa ser treinado. Eu não vou ficar vasculhando lá na infância o que deu de errado, o que a pessoa está desatenta agora. Tem um comprometimento biológico, essa pessoa vai precisar desenvolver um repertório, criar estratégias para aquilo ficar minimizado. Eu, por exemplo, não vai aparecer aqui, mas eu, por exemplo, eu faço lista de coisas que eu tenho que fazer. Por quê? Isso me ajuda a me organizar. Eu não gosto de ter agenda. Eu também não gostava. Até que o mundo caiu e eu falei, agora eu preciso ter agenda. Né? Então, acho que é um pouco disso que a gente está falando quando você fala dessa mudança de vida.
Sim, e lembrando que a medicação, ela é um recurso dentro do tratamento. Porque Exatamente. quando eu consigo quimicamente melhorar esse funcionamento cerebral, eu tenho um Uhum, tempo, e a gente faz isso muito com criança e adolescente, eu ganho um tempo uhum, para, nesse meio do caminho, onde o cérebro dela está ajustado com a medicação, eu ensinar essas estratégias para ela. isso. Então, E isso vale para todas as nossas intervenções, né? Na hora que um cliente com ansiedade toma medicação, eu quero diminuir a ansiedade dele para eu trabalhar o repertório que eu preciso para ele lidar com a ansiedade. Sem a medicação. No caso do DDA, dependendo do comprometimento, a medicação vai fazer parte. E aí eu falo com os clientes que reclamam. Eu falo, se você precisasse tomar insulina, a gente não ia estar tendo essa conversa. Se você tem um comprometimento bioquímico e precisa tomar remédio para atenção, faz parte, gente. Vamos agradecer a medicina e vida que sim, segue, sim. né? E quando a gente fala do TDAH, a gente também está falando de um transtorno que é neurocomportamental, porque tem uma base Aham, neurofisiológica, mas tem um sinal e sintoma que é muito comportamental, que é completamente sim, comportamental. sim. Então, por exemplo, nas pesquisas que eu faço, né, no laboratório junto com a Faculdade Sinsupeg, a gente tem pesquisado quais os efeitos de programas parentais para crianças com TDAH no Uhum, tratamento dessas crianças. E o que uhum, a gente viu? O que as pesquisas indicam? Que quando a gente tem um ambiente familiar propício, é um fator preditor de sucesso olha desse indivíduo na só. vida adulta, de diminuição desses Uhum, sinais e sintomas na vida adulta. Mas se eu tenho uhum, um ambiente familiar que não é propício para aquela criança adolescente com TDAH, às vezes eu tenho um uhum, agravamento desses sinais e sintomas. sim. Quer dizer, então, Isso é importante. Tem muitos anos que eu li um artigo, mas eu nunca esqueci desse artigo. O artigo chamava Por que as crianças franceses não têm TDAH? O artigo fez uma comparação do número de diagnósticos dado na França e do número dos diagnósticos dados nos Estados Unidos. E eles fizeram uma comparação proporcional aos países, né? Mas eles chegaram à conclusão que das crianças que procuravam atendimento para o diagnóstico, apenas 2% delas saía com indicação para tratamento medicamentoso na primeira vez. Por quê? A intervenção deles envolvia família, escola primeiro. Mudança no ambiente uhum, familiar, mudança na escola. Se não desse resultado, iria acrescentar com a medicação. O que eles uhum, observaram nos Estados Unidos? Das crianças que procuravam o diagnóstico, 98% saíam com a medicação. A gente está falando de diferenças culturais, né? A gente tem uma cultura americana que resolve tudo com medicação. Mas eu acho importante a gente frisar isso nessa perspectiva. A medicação ela é importante, mas outras mudanças são mais, às vezes até mais. Se você uhum, consegue criar muitas estratégias e você não tem um quadro muito grave, muitas vezes essas estratégias podem ser suficientes. Vira e mexe, eu ouço aqui em casa que eu sou TDAH. Eu falo, tem muita chance, tem mesmo, né? Se eu for uhum, fazer um diagnóstico, talvez apareça. Mas eu quero tomar uhum, remédio para isso? Eu acho que eu não uhum, preciso. Aos 43 anos, eu consegui criar estratégias na minha vida, como fazer listas, para gerenciar melhor meu tempo, organizar melhor minha vida, de maneira que nada se comprometa. Mas isso exigiu uma mudança de hábitos e de comportamentos. Acho que é isso que a gente está discutindo aqui. sim. Agora, olha só, retomando a pesquisa do Robson, a pergunta do Robson. O que você trabalha com seus pacientes adolescentes, por exemplo? Na Olha, prática, o que você vai ensinar ele na prática? pois é, a gente vai ensinar primeiro técnicas de organização. Primeira coisa. Uhum, Então, por exemplo, a primeira coisa que eu
com a família, a gente precisa cuidar desse ambiente como um todo, né? Então, pensando no adulto também, a gente precisa ver esse ambiente como um todo. Se eu tenho um guarda-roupa que todas as roupas ficam misturadas nele em todos os lugares, eu guardo roupa de ginástica em todas as gavetas, blusa em todas as gavetas, nananana, eu tenho um ambiente que não está colaborando. Eu dei o exemplo do guarda-roupa, mas isso serve para todo o ambiente da casa. Então, eu preciso ter, por exemplo, um local de estudo. Se eu estou fazendo home office, eu preciso ter um local para fazer o meu home office. Eu não posso fazer o home office um dia na mesa, no outro dia no quarto, no outro dia na sala, no outro dia na varanda. Aí a minha pasta ficou lá embaixo, lá em cima. Não vai funcionar. Então, assim, são técnicas de organização. Principalmente. O que eu começo com um adolescente? Arrumar a cama. É uma luta. Vamos falar de novo, arrumar a cama. Eu passo essa tarefa, é uma tarefa que eu passo para o paciente. Tem que arrumar a cama. Tem livro, Arrume a Sua Cama, é o título do livro. Eu já li esse livro. Tem no Kindle. Sim. Então, assim, por quê? Porque você precisa organizar o ambiente onde esse indivíduo está. Sim. Porque ele vai funcionar melhor. Então, se eu levanto de manhã, vou lá e arrumo minha cama, a minha chance de ter um dia mais produtivo, com mais foco, com mais atenção, é bem maior do que naquele dia que eu já saio de casa e não arrumei a cama e não fiz isso. Gente, eu sou um TDAH na vida adulta, do tipo desatento. E o meu TDAH é muito severo. Gente. É mesmo, gente. É mesmo, só tô concordando. Eu sou do o TDAH que para as frases no meio. Ou não é? Nasceu uma cunhada, galera. É tipo isso, entendeu? Tipo Scooby, minha irmã. Quando eu estava na sala de aula, as crianças elas já estavam tão acostumadas que elas ficavam tentando completar, adivinhar a palavra que estava faltando. Eles começavam a falar uma palavra, outra palavra, outra palavra. Às vezes eu esquecia. Não era nenhuma daquelas palavras que eu não lembrava qual era a palavra que eu E aí, vamos pensar nisso. Deixa eu trazer isso para um contexto clínico de atendimento. Eu estou com um paciente com TDA grave. Ele vai fazer isso comigo na sessão. Sim. O que eu não posso fazer? Completar a frase. É a primeira coisa que eu não posso fazer. Mas é trazer o foco. Por isso que a gente tem que estar atento. Quantas vezes eu estou atendendo e o cliente fala assim, perdi. Eu tenho que saber voltar. Caramba, como isso requer atenção minha para eu voltar no ponto que ele estava. Porque esse movimento acaba que você se torna meio que o organizador daquela pessoa até ensiná-la a fazer isso, né? Então, agora vamos lá. Você quer ver uma coisa que eu ouço muito? Arrumar a cama dá muito trabalho. Eu não tenho tempo para isso. Sabe o que eu ouço dos meus adolescentes todo dia, toda semana? Eu acordei atrasado. E aí, o que eu faço na segunda sessão que eu tô trabalhando a questão de arrumar a cama? Você vai cronometrar. Gente, faço um desafio para vocês. Acordem amanhã. Desafio lançado. Coloca mas façam. Coloca um cronômetro quando você começar a arrumar sua cama. Não dá mais de 2 minutos. Não dá mais de 2 minutos. A não ser que você seja aquela pessoa que arruma tipo hotel. Mas tirando isso, que é tipo ninguém, não vai dar mais de 2 minutos. 25 almofadas, né? Sim. O básico, arrumar o travesseiro, estender uma coisa em cima e dobrar sua coberta, você não gasta mais que 2 minutos para isso. Você já cronometrou? Oi? Você já cronometrou o tempo que você gasta para arrumar a cama? 1 minuto e 30. Olha só. 1 minuto e 30 dá para pôr na rotina, né? Sim. E você sabia que essa estratégia de cronometrar, eu cronometro várias coisas da minha rotina. Olha só. Porque eu preciso saber se no dia que eu tô atrasada, eu vou poder fazer tudo que eu faço pela manhã ou se eu vou ter que pular alguns passos. Isso faz parte dessa organização. Porque o que acontece? Como a gente tem um comprometimento no sistema de recompensa desse sistema dopaminérgico, dessa dopamina aí que tá faltando, que tá
com nível baixo, a gente tem uma necessidade de... Tô rindo, vai ser o campeonato da máquina mais rápido. É uma boa, tá, Matheus? Eu gostei da ideia. Mas assim, como você tem um comprometimento nesse adiamento, nessa capacidade de adiar recompensa, você quer tudo do imediato, tudo do fácil. E cronometrar é importante para você saber. Eu preciso mesmo deixar a louça suja na pia, que é uma outra coisa que eu cronometro. Quanto tempo você gasta lavando uma louça? Porque às vezes você olha aquela pia de louça e fala, meu Deus do céu, não tenho tempo para lavar isso agora. Se você marcar quanto tempo, não é tanto tempo assim que você gasta. Não é tanto tempo assim. E aí, cronometrando é uma técnica de organização para você ir fazendo essas decisões e não deixando essa dificuldade no seu adiamento de recompensa e procrastinando tudo. Sim. Então, assim, uma técnica. A gente precisa também cuidar do estilo de vida, e eu quero voltar nesse assunto, né? Fiz mudança comportamentais, vamos lá, mudança do estilo de vida. Do estilo de vida, pelo seguinte, a gente tem um componente na alimentação que influencia muito a questão do humor, que muitas vezes nos indivíduos com TDAH a gente tem um certo nível de oscilação de humor. A gente vai ter a alimentação afetando muitos processos cognitivos, emocionais. Então, assim, pensar numa alimentação que colabore para o bom funcionamento do seu organismo. E aí eu nem queria usar a palavra alimentação saudável, porque tá super desgastado esse termo, mas eu acho que a questão é pensar, isso que eu vou me alimentar vai me ajudar? Vai colaborar com os meus processos mentais? Vai me deixar mais tranquilo? Ou vai me gerar ansiedade? Ou vai aumentar, a minha confusão mental? E assim, só para acrescentar mais duas coisas, né? Que eu acho que você está tímida para falar e eu entendo que eu fico tímida também, quando a gente vai falar sobre intervenções. Mas a tríade da saúde mental, eu tenho repetido isso, é alimentação, sono e atividade física. Isso aqui, na boa, é 90%, tá? Eu acho que os pais dos meus pacientes devem achar que eu sou a louca da atividade física. Mas você é um pouco, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas deixa eu te falar, eu sou um pouco porque eu encontrei um caminho. Sim. Isso que é importante. É isso que a gente faz com o paciente. A gente faz o paciente encontrar um caminho dentro dessa desordem que o TDAH gera. Sim. Então, pensar em alimentação, em atividade física, em sono, é básico para a gente começar qualquer tratamento terapêutico. Se eu tenho um adolescente, um adulto, que tem um comportamento hipercinético, que tem uma agitação motora muito grande, e essa pessoa não faz nenhuma atividade física, ela fica sentada na frente do computador 10 horas por dia, vai dar ruim. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Eu vejo, né? A gente até conversa sobre ele. O pessoal aqui é sigilo, fica tranquila, tá louco, eu falo da minha família mesmo, todo mundo sabe. Mas o nosso irmão do meio entre nós, né? Ele foi uma criança claramente com déficit de atenção e hiperatividade, o satanás no corpo, tudo mais. Que era um menino atentado, né? Assim, classicamente na década de 80 ele era considerado a criança atentada, ninguém aguentava. Era expulso de sala, comia prova, fugia da escola, tocava terror. Exato. Né? Às vezes eu até brinco com ele, eu falo Marcelo, todo mundo sabe aqui. Falo, Marcelo, se a sua professora da escola te visse agora terminando um doutorado, eu acho que ela não ia acreditar. É impressionante, mas eu acho que é isso. Só para eu concluir o raciocínio. E aí, o que é uma coisa que eu vejo no meu irmão, que eu bato palma para ele, que ele é foda mesmo nisso. Ele é uma pessoa que faz atividade física desde os 15 anos e nunca parou. E faz atividade forte, alto impacto, 2, 3 horas de atividade física por dia. Não consegui ter essa habilidade dele, mas isso está
mudou quem ele é hoje. Eu vejo muito isso, né? Sim, Biologicamente, talvez, né? sim, com certeza, porque assim, no caso dele, ele encontrou esse caminho, né, vivendo a vida, assim, Vivendo a ele não, vida. nós Nunca três, fez na terapia. verdade, Sim, nós três, na verdade, nós sim, não tivemos um acompanhamento, mas nós três temos sim. comprometimentos, né? A gente Sim, sabe. diferentes graus, sim. A gente sabe, a gente sabe. Mas assim, ele encontrou esse caminho. E o caminho da atividade física é um caminho muito importante, porque a gente tem muita evidência científica de que a atividade Uhum, física promove neurogênese, nascimento de neurônio, a atividade física regula as questões dos uhum, neurotransmissores, de todos os hormônios do corpo, da própria regeneração celular. sim. Então, assim, Aumento a de vários atividade neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, vai diminuir endorfina, cortisol. serotonina. E a gente podia ficar meia hora falando como que a atividade física é boa. Então, assim, o que que aconteceu? Por que que eu virei a louca da atividade física? Porque Uhum, num determinado momento da minha vida eu fiquei no bico do urubu. Então, uhum. eu Resumindo, tava com ficou ruim pra caralho. Eu estava Ah, com um continua. problema de saúde sério, pulmonar, que eu Sim. precisava fazer alguma coisa. E uma das coisas que o médico me orientou é que você vai ter que fazer atividade física todos os dias da sua vida. Aí minha pergunta foi: "Oh, de segunda a sexta?" Ele falou: "Não, todos os dias da sua vida." Então, eu ainda não cheguei nesse nível, não, tá? Não cheguei nesse nível Você de lembra, todos os você dias da lembra, minha sabe uma coisa que eu nunca esqueço? Deixa eu compartilhar aqui que eu acho que vale a pena, apesar que a gente já precisa caminhar para o fim. Uma vida. época eu estava querendo emagrecer, gente, eu comecei a fazer atividade física. Eu fui para Vitória, para casa da minha irmã, e ela estava nessa, não, vamos fazer atividade física, vamos mandar, vamos mandar. Aí teve um dia que eu virei e falei assim, não, porque hoje é domingo. E os atletas, eles tiram um dia para descansar. Aí ela virou para mim e falou assim, tá, mas você não é atleta, põe o seu tênis que a gente vai andar. Então é isso, eu não sou atleta, eu preciso de atividade física todo dia. Eu não faço atividade de alto impacto, que o meu corpo de fato precisa descansar 48 horas, senão as células não regeneram. Gente, vamos jogar real, entendeu? Meu peso é levezinho, mas eu acho que isso é importante, é achar esse caminho. Sim, Qual que é o caminho que vai te estabilizar? Até na sim, atividade física também, né? sim. E aí, no meu Lu, Lu, caso, Lu, eu, Lu. Ah, pode terminar, é, desculpa, pode terminar. no meu caso, eu encontrei a luta, que a gente sabe que para desenvolvimento cognitivo e de funções executivas é uma das melhores atividades físicas que a gente tem, luta, Sim, dança, porque a envolve gente não muitas coisas, né? trabalha, não é igual lá na musculação, que eu estou trabalhando Sim, só o pezinho aqui. Na luta, eu sim, estou trabalhando toda a minha função cognitiva junto com, né, a atividade sim. motora. Então, você começa a ter os benefícios da própria atividade física. No meu caso, como é a luta, eu tenho os benefícios cognitivos da atividade física e você Uhum, começa a generalizar esse comportamento para outras áreas, que isso é muito sim. importante pensar na terapia, porque a gente Uhum, não pode ficar com foco terapêutico no aquele ambiente clínico, porque o ambiente uhum. clínico é um ambiente muito de muita asepsia. É o que Em não outras acontece no mundo. palavras, Você tem sim, uma pessoa ali na sua frente para estar sim, junto com você, te ouvir e falar e traçar sim, estratégias sim, e jogar, no meu caso, com crianças e sim, adolescentes. Mas assim, a vida não é assim. Então, o que a gente precisa o tempo todo é levar esse indivíduo para o mundo, né? Traçar sim, essas sim. estratégias dentro desse ambiente, mas para que ele Uhum, consiga viver uma vida com maior qualidade, com mais qualidade. sim, Porque indivíduos com TDAH de nível moderado e severo têm muitos comprometimentos. A gente nem conseguiu falar uhum, aqui, mas assim, sim. muito fim de relacionamento, não consegue manter relacionamentos durante muito tempo, Emprego, não consegue não terminar consegue. curso, Exatamente. já fez, tentou 8 faculdades na vida e largou todas as 8. Tem Exatamente. muito comprometimento, né? Lu, olha só, deixa eu caminhar aqui, vamos pro final, tá? O papo tá gostoso, mas a gente tem tempo. Sim. Olha só, para a gente caminhar, eu coloquei essa pergunta porque eu acho que ela é importante.
a gente está falando de algumas estratégias para a gente poder lidar com o paciente, né? E aí eu quero deixar a dica, gente. O Rotas Psi, o aplicativo do Rotas Psi, a gente colocou uma trilha lá sobre gestão do tempo e produtividade. Exatamente para vocês poderem usar esses recursos para trabalhar, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. E a gente está com valor promocional, tá? Esses dias agora, a gente decidiu estar R$ 59,90 por ano. Então, para quem ainda não baixou o aplicativo, e você também pode usar uma versão grátis, tá? Mas fica a dica para vocês conhecerem, tanto na Apple Store como na Google Play. A minha última pergunta é a seguinte, Lu. As pessoas que convivem com pessoas que têm déficit de atenção, é difícil também, né? Eu vou falar, eu sei que eu tenho um grau, mas eu sou casada com uma pessoa que tem um comprometimento maior em termos de déficit de atenção. E aí, eu acho que vale a pena eu trazer isso para a gente entrar nessas estratégias, que é o quê? Logo que a gente começou a se relacionar, às vezes ela falava isso para mim. Ah, será que eu tenho déficit de atenção? Eu falava, não, que besteira. Ah, todo adulto agora tem déficit de atenção. E meio que desconversava nisso, né? Porque entrou na moda que todo mundo tinha déficit de atenção. E aí teve um dia, não esqueço, gente, teve um dia que a gente saiu, foi passar o dia na rua, e ela começou a pentelhar minha orelha, assim, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que entregar esse relatório até amanhã, não, tá bom. E ela passou um dia falando que ela tinha que fazer o relatório. Chegamos em casa para a pessoa fazer o relatório, e de repente ela sai, ela tinha pintado o cabelo. Desse e eu olhei aquela cena e eu pensei, não, ela tem um problema mesmo. Aí eu falei, não vou falar nada, só que eu não aguentei. Aí passou um pouco, eu falei, amor, por que você foi pintar o cabelo? Você não passou o dia falando do relatório? Aí ela virou para mim e falou assim, quando eu terminei de pintar o cabelo, eu pensei, gente, para que eu fiz isso? Falei, olha só, você tem problema. Com todo respeito, falei, você tem problema. Eu realmente acho que você tem um déficit de atenção. E eu acho que vale a pena você ir fazer uma avaliação. Tudo que ela fez e deu, e ela está fazendo agora um tratamento. Né? Tá cuidando disso na vida dela. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes quando você está convivendo com alguém e você não sabe que essa pessoa tem, às vezes você fica mais intolerante. Porque você acha que é frescura, você acha que a pessoa que não prestou atenção em você, você acha que a pessoa não se importa porque ela esqueceu tal coisa. E muitas vezes não é nada dessas histórias que a nossa cabeça nos cria. Muitas vezes a pessoa foi fazer uma coisa, o cérebro dela deu uma ideia brilhante, genial, e ela só mudou o percurso. E ela tá lá fazendo isso, né? Então, assim, qual que é a minha pergunta diante dessa história? Quem é família? Quem é chefe? Quem é colega? Quais estratégias para essas pessoas adquirirem para lidar com os seus familiares, ou amigos, ou amantes e colegas que têm déficit de atenção e hiperatividade? A primeira coisa é entender o transtorno. Entender quais são os principais sinais e sintomas, entender como que acontece esse neurofuncionamento comprometido, entender, né, quais são as questões, para você saber que aquilo não é pessoal. A gente está falando de uma primeira coisa, sim, exatamente. Tá falando de uma condição. A gente não está falando de vontade, de opção, de falta de vontade, nada disso. Então, primeira coisa é compreensão, entender o que está acontecendo. Depois, a gente precisa de uma comunicação clara. Não adianta você blá, blá, blá demais. Então, blá, blá, blá não resolve, gente. Não resolve. Então, assim, se você precisa que a pessoa te escute, você precisa falar de uma forma clara, objetiva, concisa. E não explicar muitas coisas, porque mãe, por exemplo, faz isso muito com criança, e a gente faz isso muito com cônjuge. Não, porque não sei o que... Lá no meio do caminho tem duas informações importantes. Não vai funcionar. Então, uma comunicação clara. E principalmente nessa questão da comunicação também, assim... garanta que a pessoa, a gente está falando de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. Garanta que a pessoa está prestando atenção em você quando você fala. Eu passo essa raiva aqui em casa. Às vezes estou conversando, você quer comer isso, aquilo? Sim. Eu falo, você não pode responder com sim uma pergunta que eu estou te perguntando o que você quer. Só significa uma coisa, significa que você não prestou atenção.
Então, eu fui criando estratégias. Qual que é a estratégia hoje que eu faço? Oi, sai do celular. Ah, então, o que você está pensando em comer hoje? Eu garanto, por exemplo, contato visual. Sim, São algumas contato coisas visual. que a gente precisa. Isso. Você precisa Pode falar. falar o nome, uma coisa simples, você precisa falar o nome da pessoa antes de falar o que você quer. Porque às vezes a gente fala tudo, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, fulano. A pessoa nem tá Não era nem vendo. com ela só viu o nome no final, né? Então, assim, se certificar, entender o que está acontecendo, se certificar de que a pessoa está compreendendo o que está acontecendo ali na comunicação, traçar metas claras. As metas precisam ser claras, elas precisam ter prazos claramente estabelecidos, elas precisam ser metas pequenas, porque o que acontece muitas vezes por causa dessa questão do adiamento de recompensa, quando você tem uma meta muito longe, você procrastina demais e não consegue depois executar dentro do tempo que sobra. E uma outra coisa também nisso, assim, a Camila até falou, paciência. Paciência também, tá, gente? Porque, de fato, é um funcionamento diferente do funcionamento típico. Acho que esse é um ponto importante. Sim. Mas, assim, você ter uma comunicação clara. E, principalmente, eu estava vendo, assim, que eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis. Ter consistência. Porque o que eu vejo na questão do TDA? É preciso rotina, é preciso consistência, é preciso regras claras. E é preciso que, às vezes, eu relembre as pessoas a regra. Lembra daquele combinado? Ah, lembra? Então, é para fazer ele agora. Às vezes eu fico aqui em casa, eu passo por isso, temos que terminá-lo. Às vezes eu fico aqui em casa assim, mas eu tô ficando chata de estar falando. E às vezes eu converso sobre isso, eu tô me sentindo chata de ter que falar a mesma coisa 2, 3 vezes. Ela fala, não, por favor, me fala. E, por assim, isso que a comunicação é importante, né? Da relação, né? Sim, e a gente tem muitas estratégias para isso, entendeu? E de repente cabe até uma outra live para a gente falar só dessas estratégias de forma prática mesmo. A gente tem muitos aplicativos que ajudam na hora do trabalho, de produzir um relatório, de fazer alguma coisa. A gente tem muitas estratégias que a gente usa, né, com os pacientes para garantir essas coisas. Sim. Eu vou ter que encerrar não, gente, encerrar, que o nosso tempo acabou. Achamos que eu não ia dar 1 hora, já deu mais de 1, tá? Só para deixar registrado aqui. Quero agradecer o pessoal que ficou com a gente aí durante a live, assistindo. Não deu para responder todas as perguntas, qualquer coisa pode me mandar para o meu direct. Eu vou pode mandar para a Luciana também. Eu vou postar daqui a pouco, aí vocês conseguem ver o Insta dela. E vou estar marcando a clínica que ela trabalha também. Eles têm conteúdo sobre isso, quem quiser entrar lá para conhecer um pouco mais. Além disso, Lu, já quero deixar o convite, então. Você levantou a bola, eu vou cortar. Já fica o convite para uma próxima live aí, para a gente falar só dessas estratégias. Discutimos bastante essas estratégias aí. Vamos aproveitar que outubro é o mês de conscientização do TDAH. Exatamente. Para quem não sabe, a cor laranja representa, né? A campanha a cor laranja. Então já fica o convite, tá? Para você voltar mais vezes aqui. Combinado. Tá Tem bom? que fazer uma live mensal, live das irmãs. Eu acho. Eu acho que a gente devia criar um podcast, sabia? Acho que a gente ia ter futuro juntas. Tá? As nossas conversas são boas. Gente, eu amo ela é minha irmã. Irmã, mãe, amiga, colega, confidente e tudo mais. Lu, obrigada, gente. Muito obrigada aí. Espero nos encontrar em breve em outras lives. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.